Opa, a Glaucia ainda está acordada hoje, está aqui, já está indo deitar ali, que amanhã a gente viaja, amanhã a gente já está indo lá para Dafiane, e aqui, já tive um tempo aí muito bom lá com a Ivonete, foi algo muito, muito de Deus, prazer poder estar servindo, né? Amém. Gente, vamos continuar, ok? O nosso estudo aqui sobre batalha espiritual a nível pessoal, né? Hoje, nossa terceira aula. Vamos dar continuidade dentro daquilo que a gente tem trabalhado, ok? Tá todo mundo ouvindo bem? Eu falo baixo, já falo baixo, normalmente. E aqui é madrugada. Ah, meu bem, me arrumar um pouquinho d'água. Esqueci. Mas está todo mundo ouvindo, então vamos lá. Bom, ótimo, que bom, Damaris. Amém, glória a Deus. Quer café? Não, não. Eu creio que eu acho que não tem dúvida, né? Eu acho que não tem, pelo menos eu não tenho recebido nenhuma mensagem de ninguém perguntando nada, né? Eu acho que acho que tem ficado claro, né? Dentro da linha que a gente está trabalhando, a questão da batalha espiritual. A gente não vai entrar nesse nível agora, coisas tão profundas, né? Digamos assim, a nível espiritual, mas a gente vai trabalhar as coisas relativas à nossa vida diária, à nossa vida comum, que eu entendo que é muito importante, se bem que talvez um assunto já conhecido de todo mundo, mas eu entendo que é importante a gente estar revendo alguns pontos, né? Principalmente em relação à nossa vida pessoal. É sempre bom a gente estar ouvindo, é sempre bom a gente estar lembrando de que a gente está numa posição, digamos assim, muito estratégica, né? Como ser humano, como pessoas, né? Nós estamos numa posição muito estratégica, onde qualquer atitude nossa, dependendo da atitude, pode gerar uma bênção ou uma maldição. A gente pode contribuir para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos, ou a gente pode destruir ou alterar os propósitos de Deus em relação à nossa vida, em relação à vida das pessoas, com atitudes nossas. Então, a gente, ao longo da palavra, a gente pode ver vários exemplos, né, de pessoas que conheciam ao Senhor, tinham vida com Deus, tinham títulos fantásticos, como Davi tinha um título, né? Como Abraão tinha um título, como Moisés tinha um título, de que ser conhecido pelo homem mais manso, né? Da terra, o Senhor. Porém, em um determinado momento, ele se irou e ele desobedeceu, digamos assim, uma direção específica de Deus. E isso aconteceu aqui na Jordânia, inclusive, até hoje, essa fonte ainda, ela jorra. E a gente pode entender, lembrando dessas passagens, de pessoas que tinham uma intimidade com Deus, de homens que hoje a gente olha para a vida de Moisés, a gente olha para a vida de Davi, a gente olha para a vida de pessoas que andaram com Deus, como Abraão, e a gente percebe que, apesar de eles terem uma intimidade, ter uma vida tão profunda com o Senhor, né, ter um relacionamento tão íntimo com Deus, mas havia uma guerra interior dentro de cada um. E dentro de cada um de nós existe uma guerra interior.
onde a nossa luta contra a nossa carne é muito forte. E o próprio Paulo, ele fala, né, que se nós conseguirmos dominar a, a, a nossa língua, nós seremos um varão perfeito, uma pessoa perfeita. Então, eu entendo que a batalha espiritual a nível pessoal, ela é extremamente importante é extremamente importante para que a gente venha desenvolver o nosso ministério, a nossa vida, e através da nossa vida, os propósitos de Deus. Só um momentinho, gente. Os propósitos de Deus são estabelecidos. De uma outra forma, quando a gente tropeça em algo por causa de uma atitude errada nossa, por causa de uma palavra mal lançada em um momento de distração, ou um momento de ira, ou em um momento de descontrole emocional por alguma situação que nós vivemos, isso tem uma consequência, né? Então, tudo que a gente faz tem consequências. Às vezes, os problemas, o problema não está só na questão da consequência, mas até onde essa consequência vai. Uhum. Existem situações na nossa vida onde eu peco e eu sou responsável, ou eu sofro a ação direta daquele erro, daquele pecado, né? E quando eu falo pecado, gente, não é a queda, não é a prostituição, não é um adultério, né? É a falta é a independência nossa de Deus, né? Quando eu falo de pecado, automaticamente a gente já imagina em algo assim muito grave. A gente não pensa muito na questão da nossa independência, né? A gente já pensa em algo, né? Nossa, o pastor pecou. Pecou foi, o adultério ou alguma coisa assim e tal. A gente já, já estabeleceu na nossa mente que pecado, quando alguém falou, alguém caiu em pecado, ou o pastor pecou, ou o irmão pecou, a gente já imagina coisas assim, atos e atitudes assim, como um adultério, como, sei lá, alguma coisa dessa forma. Mas a gente precisa entender que o pecado na nossa vida é a nossa independência de Deus. E quando isso acontece, quando nós nos tornamos independentes do Senhor em alguma situação, vai gerar uma consequência na nossa vida. Enquanto está só em nós, talvez seja assim, sustentável, suportável. Mas às vezes existem atitudes nossas que afetam além de nós, afetam as outras pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que parar e realmente pensar acerca das nossas atitudes, o que vai causar, qual prejuízo que uma atitude nossa impensada ou uma atitude nossa tomada na independência de Deus em relação a qualquer área da nossa vida pode causar. Às vezes a gente não tem essa noção. Às vezes a gente age sem pensar sobre isso, né? Nas consequências que essa atitude que a gente vai tomar pode causar na vida de alguém, uma atitude errada, lógico. Então a gente tem que vigiar muito, né, nas nossas atitudes. Isso é uma batalha espiritual, porque na maioria das vezes essas situações elas são formadas ou são criadas pelo nosso inimigo, né? Satanás, ele tem um conhecimento muito profundo da natureza humana. Ele conhece a gente muito bem, né? Cada um de nós. Imagina, por exemplo, a pessoa que é casada ou que tem filhos, normalmente a gente consegue identificar as atitudes, através das atitudes a gente consegue
identificar na vida dos nossos filhos ou na vida do nosso cônjuge algumas situações que eles estão vivendo, né? A gente que convive junto por muito tempo, a gente começa a ter essa habilidade. A gente olha para a pessoa, a gente já sabe mais ou menos o que é que ela está passando, se ela está bem, se ela não está, se ela está mentindo, se não está mentindo, se vacilou em alguma área ou se tem alguma coisa errada. Só olhando a gente já tem uma percepção, né? Isso nós, seres humanos. Agora, imagine um ser espiritual que, digamos assim, tem nos observado desde o nosso nascimento, né? Porque os inimigos, os seres espirituais, eles vivem ao nosso redor, ao nosso derredor, né? Eles vivem ao nosso derredor, eles têm certo acesso a nós, para nos observar, para nos monitorar, para ver as nossas atitudes. Então, ele nos conhece profundamente. Ele sabe as nossas reações. E nós somos, na maioria das vezes, a gente é muito previsível. Ele sabe como nos pegar. Ele sabe como nos laçar. Ele estuda, ele maquina muito bem, né? Lá em Efésios, capítulo 6, fala das astutas ciladas de Satanás. Astutas ciladas já é complicado, né? Já é um negócio que a gente imagina assim, ele vai planejar, o inimigo vai planejar algo assim que vai ser difícil da gente descobrir. Agora imagina astutas ciladas de Satanás, o que ele não é capaz de fazer para tentar nos prender ou para tentar nos pegar em alguma área de fraqueza nossa. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, estar sondando a nossa vida. Qual é a área de fraqueza que nós temos? É a área financeira? A gente não consegue administrar, ou a gente tem problemas com dívidas, ou, sei lá, é a área de relacionamento? A gente não consegue se relacionar bem com as pessoas? Somos agressivos ou às vezes somos negligentes no relacionamento, dentro de casa ou fora de casa, ou são outras questões, né, na nossa vida que são, digamos assim, alvos diretos de Satanás. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é mapear a nossa vida. É o primeiro ponto, né, que nós precisamos ter em mente. Começar a nos mapear, começar a ter a noção exata de que áreas eu sou frágil, quais são as fragilidades da minha vida, onde o inimigo ele tem investido mais, porque ele vai investir, o primeiro ataque dele vai ser nas áreas de fraqueza nossa. Então, essas áreas aqui, área A, B, C, D, são as áreas de fraqueza minha. Ok. Mapeado essas áreas de fraqueza, né, tendo consciência de que nessas áreas eu preciso trabalhar, o Espírito Santo precisa trabalhar em mim, eu vou para a palavra. Eu vou buscar na palavra, na Bíblia, porções da palavra, a palavra de Deus que possam trazer para mim fortaleza nessas áreas, que possam me fortalecer nessas áreas de fraqueza que eu tenho. Se for a questão sexual, o que que a palavra do Senhor nos ensina ou nos exorta para que essa área da minha vida possa ser restaurada ou possa ser fortalecida? Se for em relação a finanças, a ser fiel, a trabalhar bem as finanças, quais são os textos da palavra do Senhor que vai me capacitar para me manter firme ou resistir a essas astutas ciladas de Satanás?
E assim vai. Cada pessoa tem as suas áreas de fraqueza. Nós somos limitados em muitas áreas, né? Mas existem áreas na nossa vida que precisam de um cuidado maior, precisa de uma atenção maior nossa, precisa de uma vigilância maior. E isso vai contribuir por quê? Para quê? Para que o propósito de Deus possa ser estabelecido na nossa vida. Então, esse propósito de Deus, ele vai ser estabelecido na nossa vida a partir do momento que o Senhor começa a se manifestar de forma mais integral, né? de forma total na minha vida. Então, enquanto houver áreas de fragilidades abertas, o Espírito Santo ele vai ter as suas limitações, né? Porque o inimigo vai estar operando ali naquela área, ele vai estar batendo ali para poder romper aquele muro e poder fazer o estrago que ele quer fazer na nossa vida. E não é só na nossa vida e não é só nós que vamos sofrer as consequências. Muitas pessoas vão sofrer a consequência de um ataque de Satanás direto na nossa vida. Porque eu entendo que Deus tem chamado cada um de nós para sermos sal e luz. Existem pessoas que estão esperando a manifestação da glória de Deus através da vida da Lúcia. Existem pessoas que estão esperando a manifestação da glória de Deus através da Maria, através da Maura, Cristina, através do Fabiano, através da pastora Eliane. Existem pessoas que estão aguardando a manifestação do poder de Deus e da glória de Deus através da nossa vida. E se eu estou debaixo de digamos assim, da manipulação de Satanás em alguma área da minha vida, esse propósito ele pode ser comprometido. O propósito de Deus na minha vida de resgatar as pessoas, de salvar as pessoas, pode estar sendo comprometido porque eu não estou vigiando em determinada área da minha vida. Talvez a gente pense assim, não, mas o que é que tem a ver a minha vida financeira com a salvação de alguém que eu vou encontrar daqui a um mês, daqui a 2 meses? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver a minha vida sexual com a forma que eu vou ministrar, o que eu vou tocar na vida de alguém, ou que eu vou ter um contato para levar a palavra de salvação para a vida daquela pessoa? O que é que tem a ver? Bom, o que tem a ver é que você e eu, existe uma coisa que a gente chama de legalidade, né? Que são áreas de nossa vida que estão sendo manipuladas pelo inimigo, por Satanás. E ele nunca contamina só uma área. E ele nunca atinge, por mais que ele entre por uma área da nossa vida, mas uma vez tendo acesso à nossa vida através de uma área sexual, ou área de relacionamento, ou área financeira, ele vai, com certeza, ter acesso ou influenciar as outras áreas. Isso aí, assim, a gente sabe, por vivência, a gente tem testemunhos de, nossa, tantas pessoas que tinham ou que têm uma vida com Deus, mas que por causa de uma área, de uma fragilidade em uma área, jogou tudo fora, colocou tudo a perder, uma vida inteira, o ministério inteiro. E quantas pessoas que aquele irmão poderia ter atingido, poderia ter sido bênção, poderia ter sido referência, quantas pessoas, digamos assim,
foram atingidas também, porque aquela pessoa não se posicionou. Eu não sei quem já ouviu o testemunho de Carlos Anacondia. Eu não sei se ele ainda está vivo, ele é argentino, ele é um evangelista argentino, ele trabalha na área de batalha espiritual, e ele conta num dos livros dele que ele é um profeta do Senhor, e ele conta num dos livros dele que ele estava passando por uma rua, ele estava caminhando, indo em direção à casa dele, e de repente o Espírito Santo tomou ele e falou assim: vai até aquela casa e bate naquela casa, bate na porta, né? E a primeira pessoa que abrir, você vai dizer isso, 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 isso. E ele ficou assim em choque, mas obedeceu. E aí ele chegou lá na casa e bateu na porta e apareceu uma senhora, né? Apareceu uma jovem senhora, e ele nem saudou aquela pessoa e já foi dando a palavra sobre a vida dela. E na palavra, ele no testemunho, ele diz assim, que o Espírito Santo falou da seguinte forma para ela assim: eu te chamei aos 14 anos de idade. Eu te dei todas as condições que você precisava para que você fosse para missões. Eu te instruí, eu te dei sabedoria, eu abri as portas para você, eu chamei você, eu entreguei nas suas mãos palavras. Quantos profetas não chegaram até você? Quantas pessoas nas reuniões da igreja não chegaram até você dando uma palavra sobre você acerca do seu chamado? E você foi negligente. Quando você chegou na idade adulta, você falou: eu não vou para o ministério porque eu preciso casar. Eu não posso ir para o ministério, eu não posso assumir o campo se eu não estiver casada. E você casou. Depois que você casou, você teve filhos. E você falou: agora eu não vou para missões porque eu tenho os meus filhos. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Quando eles estiverem grandes, eu vou para o campo. E os seus filhos casaram e tiveram netos. E você já estava idosa, você já estava cansada. E você falou que não ia para missões porque você precisava ajudar a cuidar dos seus netos. E aquele homem só falou, só virou as costas e saiu. E ele conta depois que ele soube que, uma semana depois, aquela mulher tinha sofrido um ataque cardíaco e tinha morrido, sem cumprir o propósito que Deus tinha colocado na mão dela. E nesse testemunho, o Senhor fala assim: quantas pessoas, por causa da sua desobediência, pereceram? Quantas pessoas deixaram de ouvir do meu nome porque você não obedeceu? E ele conta esse testemunho num dos livros dele, e ele ficou muito impactado. Isso foi um tema de uma pregação que ele fez. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Nós fomos chamados e nós temos sido chamados para assumir uma posição no mundo muito importante. Então, não posso, de forma nenhuma, negligenciar esse chamado. Eu não posso, de forma nenhuma, negociar esse chamado com o Senhor, ou seja, com qualquer coisa ou com qualquer pessoa. E o inimigo sabe muito bem disso. E ele vai fazer tudo o que ele puder para frustrar o chamado de Deus na sua vida. Ele vai se levantar de todas as formas e ele vai se transformar em qualquer coisa para poder
contribuir para que o seu chamado não possa ser estabelecido, para você não cumprir o chamado do Senhor. Essa é a batalha espiritual a nível pessoal. Ele vai usar de todas as estratégias que ele puder para poder frustrar o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E eu queria ler o texto que está no livro de Judas, versículo 3, né? O Judas tem um capítulo apenas, então o versículo 3. Que diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever com toda a minha diligência acerca da salvação comum. Olha como Judas começa a carta dele. Uma carta muito pequenininha, mas que tem uma profundidade muito grande na área da batalha pessoal. Vou repetir. Procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, é como se ele começasse a carta com a mente dele, que ele ia fazer uma carta falando sobre salvação. Não, hoje eu vou escrever uma carta para os meus irmãos para falar sobre salvação. Não sei como ele ia desenvolver esse tema, né? Mas isso era o que estava na mente de Judas, né? Escrever sobre salvação. Mas eu não sei o que aconteceu, o Espírito Santo, por causa de algo ali, moveu o coração dele para mudar de tema, para mudar de assunto. É como se eu tivesse indo pregar e o tema da minha pregação ia ser salvação. Eu subo no púlpito, aí abro a minha Bíblia e falo: irmãos, olha, eu ia pregar sobre salvação, mas no momento que eu subi aqui, o Espírito Santo falou para eu falar sobre outro assunto. Eu vou falar sobre batalha espiritual, batalha pela fé. Batalha pela fé. Eu entendo quando Judas fala isso, é como se o Espírito Santo tivesse dado um alerta para ele. É como o Espírito Santo tivesse falado assim: ensina eles a batalhar pela fé para alcançar a salvação. Então, Judas começa a carta dele dando um alerta para nós. A batalha pela fé é muito importante e que nós precisamos guardar, né? Nós precisamos estar muito atento à nossa fé, à nossa vida comum com o Senhor, para que a gente possa alcançar ou manter a nossa salvação e levar a salvação até as outras pessoas. Não existe um propósito mais importante na nossa vida do que levar a palavra de salvação para as pessoas. E se eu não tiver alerta em relação à minha fé, à minha vida com Deus, esse propósito pode ser comprometido através de mim. E isso é algo, é uma linha entre a vida e a morte. Não só a minha, mas a das pessoas que o Senhor tem para colocar no meu caminho e no seu caminho. Então, o que nós estamos tratando aqui nesses dias não é só uma questão de entendimento de batalha espiritual, não é só uma teoria acerca de batalha espiritual. É algo que vai fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. É um entendimento ou um ensino que vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao teu redor. O que pode ser difícil para nós? A gente achar que a gente não precisa de mudança. O que pode complicar isso na nossa vida? É a gente nos orgulhar
do nosso tempo de fé. É a gente achar que por eu ter tantos anos na presença do Senhor, por eu ser líder de célula, ou ser pastor, ou ser intercessor, eu não preciso vigiar, ou eu não preciso ser exortado acerca da minha vida comum. Eu estava falando isso lá na reunião de oração ah, que a missionária Ivonete coordena junto com outras irmãs. O que pode ser perigoso para nós é a gente começar a achar que a minha vida, que as áreas da minha vida, nenhuma precisa de ajuda. Será que não precisa? Amém. Se não precisar, irmão, glória a Deus. Amém? Se não precisar, aleluia. Se não precisar, um sinal você vai ter. Você vai estar cumprindo a perfeita vontade de Deus. Essa, digamos assim, esse sinal da gente estar cumprindo a perfeita vontade de Deus é a referência de que, assim, estamos bem. Nós estamos bem. As áreas da nossa vida estão sendo vigiadas, estão sendo supridas. Nós estamos guardados, estamos vigilantes, estamos atentos. A gente vai estar cumprindo o propósito do Senhor na nossa vida, que é testemunhar dele, que é viver a vida do Senhor diariamente através do nosso comportamento diário, através da nossa vida comum. Se eu não estou vivendo a vida de Deus, se eu não estou manifestando a glória de Deus, se eu não estou fazendo diferença na minha casa, entre os meus amigos, na minha comunidade, então existem problemas. E que eu preciso saber o porquê que não está fluindo. Eu preciso saber por que o Senhor não está se manifestando na minha vida no sentido de eu ser sal e luz, de eu ser bênção, de eu ser um agente de transformação na minha casa, de eu ser um agente de transformação no meio da minha parentela, no meio dos meus amigos, no meio do trabalho, no meio da faculdade, no meio da escola. Eu não estou sendo agente de transformação, então tem alguma coisa errada. Tem alguma área da minha vida que não está sendo trabalhada no Espírito Santo. Tem alguma influência aí. Existe alguma falha. E aí é o que eu preciso parar, independente dos meus anos de fé. Independente se eu tenho não sei quantas pessoas debaixo da minha cobertura espiritual, ou independente se eu seja líder de algum ministério ou não, eu preciso estar revendo a minha vida, eu preciso estar colocando a minha vida diante do Senhor, todas as áreas, sempre, sempre. Eu não posso baixar a minha guarda em relação a isso. Eu não posso ser negligente em áreas da minha vida, principalmente as áreas que eu sei que eu tenho fraqueza, que eu sou suscetível à queda. E todos nós somos suscetíveis à queda. Todo mundo. Aquele que pensa, né, nem aquele que está em pé, a palavra fala. A Bíblia fala aquele que pensa que está em pé. Cuide para que não caia. Eu me lembro, eu sempre dou esse exemplo, né? Eu me lembro da administração do pastor Cirilo. E um dia ele estava ministrando num dos eventos que a gente estava, e ele falou assim, gente, quando eu escuto que algum irmão meu caiu em pecado, a primeira coisa que eu faço é correr para o meu quarto e me ajoelhar e clamar o sangue de Jesus sobre a minha vida, porque talvez eu seja o próximo. Não é o meu título que vai fazer com que Satanás não se aproxime de mim. Ele não tem medo. Ele não teme o teu título. Ele não teme
os anos de fé que você tem. Ele não teme a quantidade de vezes que você frequenta a igreja. Ele não teme a quantidade de livros ou a quantidade de curso que você já fez de batalha espiritual. A única coisa que Satanás teme e treme é a manifestação da glória de Deus na nossa vida. É quando o Senhor ele está sobre nós, a glória dele está nos cobrindo. E a glória do Senhor ela só é manifesta na nossa vida quando há santidade. Quando há santidade. E quando há santidade, gente, não é dizer que nós somos incapazes ou se nós estamos num nível que nós não vamos pecar mais. Isso é fantasia. Isso é fantasia. A gente precisa entender que nós somos fracos, nós somos falhos. E hoje eu posso estar muito bem, talvez amanhã não. Isso é dependência de Deus, é saber que eu só estou em pé porque o Senhor me sustenta. Que você só está em pé porque o Senhor está sustentando você. Se a glória de Deus, se a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, eu imagino, gente, que assim, se Deus tira a mão dele sobre a minha vida, em 1 minuto, Satanás acaba comigo. Se a glória do Senhor, se o Senhor tira de sobre você a proteção dele, o sustento dele, em 1 minuto, o Satanás vem e destrói a nossa vida. Ele é capaz de plantar coisas na nossa mente que para tirar é muito difícil. Então, é muito importante, como Judas nos exorta aqui, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Vigiar, prestar atenção nas áreas da nossa vida, temer, né? Ter o temor do Senhor na nossa vida implantado, entender o pecado, saber que pecado é pecado, saber que há consequências na nossa vida, que pode destruir não só nós, mas outras pessoas. Isso é batalha espiritual a nível pessoal. É ter consciência de que nós somos um alvo e que eu preciso me esconder em Deus. Que o inimigo ele está ao nosso derredor, esperando uma pequena oportunidade. E que eu preciso realmente ter os meus pés no chão. Ter os meus pés no chão e dizer, olha, Senhor, eu estou aqui, eu dependo do Senhor, exclusivamente. Eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Eu tenho que estar nessa dependência de Deus. Eu tenho que ter esse entendimento de que é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, é o Senhor que me sustenta todos os dias da minha vida. Não sou eu, não é a minha capacidade humana, não é o meu entendimento, não é o meu intelecto. Tudo isso colabora, mas o meu sustento é Ele. A minha base é o Senhor. É a misericórdia dele na minha vida, é a graça dele na minha vida, é o favor imerecido que me guarda, que me sustenta, que me protege. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Pai, me ajuda, porque amanhã eu não sei quais são os inimigos que vão se levantar contra mim. Eu não sei o que o inimigo está armando contra a minha vida, contra a vida da minha família, contra os meus filhos. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu não posso viver uma vida sem o Senhor. Eu não posso viver um dia sem o Senhor. Eu não posso viver uma hora sem o Senhor. A dependência de Deus, o entendimento nosso de que
nós só estamos em pé, o inimigo ele só não nos ataca para destruir simplesmente por causa de uma coisa chamada misericórdia de Deus na nossa vida. Graça, amor, compaixão. Então, esse tempo que a gente tem aqui, nós aqui falando sobre batalha espiritual a nível pessoal, nada mais é do que um tempo de entendimento e de exortação para nós buscarmos uma vida de santidade, buscarmos uma vida de compromisso com o Senhor, buscar uma vida de dependência de Deus em todas as áreas, em todas as áreas. É difícil, porque a nossa natureza é independente. A natureza nossa é independente. A gente quer viver a nossa vida do nosso jeito. A gente tem dificuldade em relação a isso, em depender e se submeter à vontade do Senhor. Essa é a batalha espiritual que eu entendo, né? Eu não sou expert em batalha espiritual, mas eu entendo que essa batalha, nível pessoal, é uma das mais violentas que tem. E é a que Satanás investe mais contra a sua vida, porque ele sabe que você é uma ameaça. Ele sabe que você é uma ameaça. Ele sabe que no momento que nós estamos em Deus, assim, posicionados no Senhor, ele sabe que o Senhor vai usar você como uma arma muito poderosa para destruir as fortalezas que ele está criando na mente das pessoas, na vida das pessoas. Ele sabe que você, nas mãos do Senhor, você é uma ameaça muito grande ao reino dele, aquilo que ele quer fazer nas vidas. Então, ele vai investir tudo o que ele puder para destruir a sua vida. E quem pode nos livrar? Só o Senhor. A gente não pode. A gente não tem essa capacidade. Ninguém tem. Título nenhum. Ano de fé. Tudo isso que eu já falei. Nada pode resistir a um ataque do inimigo, a não ser o Senhor, que já venceu. Jesus já venceu Satanás. Jesus tem toda a autoridade para destruir todos os propósitos, planos e armas que Satanás tiver trabalhando contra a tua vida. E é por isso que eu preciso buscar essa presença do Senhor. É necessário que eu me revista de Jesus, que eu seja revestido de Cristo. E para isso, eu preciso abrir mão, né, de tudo que faz parte da minha natureza humana caída. E aí vem o arrependimento, vem a confissão de que eu sou fraco, vem a questão de eu ter consciência de que áreas da minha vida eu ainda batalho. E aí tem que ter a humildade de ir na presença do Senhor e confessar: Senhor, vacilei de novo nessa área. Essa área aqui, mais uma vez, Deus, me ajuda. Eu não consigo, sou fraco. Preciso do Senhor, preciso do teu favor nessa área. Né? E entrar na presença dele, para ele vir curar, para ele vir restaurar, né? Entrar em arrependimento, não aceitar de forma nenhuma as acusações de Satanás. Existe uma música que fala assim: mais uma vez estou aqui.
em arrependimento. Aí ele canta um trecho da música e fala assim: outra vez estou aqui em arrependimento. E ao longo da música ele vai voltando na presença de Deus, reconhecendo que nós somos falhos pecadores e que eu errei uma vez, preciso da presença. Errei a segunda vez, vou lá, o Senhor vai me receber. A terceira vez, o Senhor vai me receber. Se o meu coração for sincero diante do Senhor, se houver sinceridade na minha vida, em buscar restauração, em buscar força para resistir às investidas de Satanás em determinadas áreas da nossa vida. O Senhor sabe o nosso coração, o Senhor conhece. Quando nós estamos sendo, desculpa a palavra, né? Mas quando nós estamos sendo hipócritas em arrependimento, em pedir perdão para Ele. Ou quando nós estamos sendo sinceros, mesmo que seja a terceira vez, a quarta vez, mas que há sinceridade e há verdade no nosso coração de que nós queremos uma mudança de fato na nossa vida. Só que alguma coisa não, difícil. E isso a gente vê muito na vida de Paulo. Paulo dizia assim: nossa, o bem que eu quero fazer, se eu não consigo, eu só faço mal. Eu vejo essa carta de Paulo, eu falo, meu Deus do céu, parece que sou eu que estou escrevendo essa carta, porque não é possível, né? Às vezes a gente se esforça tanto para que naquela área a gente seja, assim, a gente honre o nome do Senhor, mas, puxa, não deu, não foi dessa vez. Pai, e aí o Senhor vem com amor, com misericórdia, com graça e fala, filho, olha, ok, vem para cá. Deixa eu te curar, deixa eu restaurar. Vamos caminhar mais uma milha. Estou contigo, eu sei o seu coração. Eu sei que você está sendo sincero em me buscar, mesmo que seja a quarta, quinta, sexta vez. Eu sei que você quer ser restaurado, que você quer mudança, que você não está conseguindo e o inimigo não está te dando sossego. Mas eu estou aqui, eu estou contigo. Vamos tentar mais uma vez. E aí o Senhor vem e derrama do bálsamo dele sobre nós e restaura e vai nos carregando e nós vamos andando mais um pouco. E se lá na frente a gente cai mais uma vez, e com o nosso coração sincero, o Senhor vai de novo ao nosso encontro, ao nosso favor, para nos restaurar, para nos curar, para nos levantar novamente. Né? Vamos lá. Um dia a gente chega. Um dia a gente chega lá. Então, irmãos, a batalha espiritual a nível pessoal é isso. É uma batalha diária, constante. Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar com o nosso coração disposto a ser exortado em áreas que nós sabemos que nós precisamos ser exortado. Tirar do nosso coração todo orgulho, toda soberba de dizer, não, mas eu sou líder. Quem as pessoas acham que eu sou para ser exortado? Ou eu já sou uma pessoa que tem uma determinada idade e quem é você para dizer que eu preciso melhorar nessa área, ou que eu preciso ter cuidado nessa área, que eu posso tirar tudo, abrir mão do orgulho, da soberba, da prepotência. E se existem áreas na nossa vida que ainda precisam de ajuste, que ainda precisa ser tratada, que precisa ainda ser exortada em Deus, em amor, nós estamos dispostos a passar por isso.
a passar por esse processo de ajuste, de restauração, de conserto, de perdão, de arrependimento. Eu não sei quais são os instrumentos que Deus vai usar na nossa vida para nos curar ou para nos fortalecer. Mas a gente precisa disso. Se nós queremos estar em pé diante dos inimigos e resistir às astutas ciladas de Satanás, como fala em Efésios, nós precisamos dar liberdade a Deus para que Ele venha nos curar, nos restaurar, para que Ele venha tá trabalhando em nós para áreas de fraqueza nossa serem guardadas, mais fortalecidas. Existe um processo, eu não estou com minha aliança aqui, porque ela me apertou e eu tenho alergia. Então, eu tirei ela um pouco. Geralmente, à noite, às vezes, eu tiro para poder diminuir a alergia. Existe um processo na a pessoa que trabalha com joias, né? Principalmente joias, prata, ouro, que é o processo do rosto, né? Existe um nome, eu esqueci agora. Inventei esse nome na hora aqui, tá? Mas o processo é o seguinte, a pessoa que trabalha com esses metais, né? Ele vai colocando esse metal no fogo, ele vai colocando esse metal no fogo, aí depois ele tira do fogo, ele põe na água para poder tirar as impurezas, e depois ele vai passar um óleo, ele dá uma pequena lixada com a lixa muito fininha, e depois ele passa um material para polir. E ele vai fazendo isso. Aí depois que ele faz esse primeiro, ele volta de novo aquele material para o fogo. Aí depois vai para a água, depois passa essa lixinha e depois passa esse paninho, um filtro, alguma coisa assim para polir. E ele faz isso várias vezes. E quando é que ele sabe que esse material ele está bom, já chegou no ponto? É quando ele olha para aquele material, para aquele bracelete, para aquele anel, para aquele objeto que ele está fazendo, e ele vê o reflexo dele naquele objeto. Ele enxerga a face dele, o rosto, ali naquele anel. É quando está no ponto. A mesma coisa o Senhor na nossa vida. Quando ele começar a enxergar em mim o reflexo dele, é porque está no ponto. Então, que o Senhor possa olhar para nós e ver o reflexo dele em nós. Mas a gente vai passar por um processo até isso chegar. Até isso chegar. Amém? Deus abençoe, uma hora de aula. Que o Senhor guarde a vida de vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Próxima semana a gente conclui esse nível 1 de batalha espiritual. Próximo mês nós temos uma pastora que vai nos dar aulas sobre Getsemane, uma aula sobre Getsemane, uma aula sobre a cruz, uma aula sobre a glória de Deus, uma aula sobre a ceia. Então, nós vamos ter 4 temas que são ligados, mas 4 temas bem distintos, que eu creio que vai ser bênção demais para nós. Amém? No mês de maio. A pastora Nária não vai poder estar conosco em maio, mas ela vai dar uma aula extra para nós sobre a glória de Deus. A gente está marcando o dia, e depois vocês mandam lá no WhatsApp, assim, alguma pergunta que vocês tenham, algum comentário. Eu vou deixar o grupo lá do Batalha Espiritual aberto, tá? E para vocês perguntarem, fazer algum comentário, fica à vontade. Ok? A aula da pastora Naira eu vou falar antecipadamente, vai ser nesse horário aí das 8 horas, que eu acho que fica bom para todo mundo. Eu vou procurar um diazinho também, que fique legal, um sábado, não sei. Tá bom? Mas a gente vai ver de acordo com a agenda dela também. Ok, gente? Deus abençoe. Boa noite.
Obrigada, noite, pastor. Boa pastor. noite. Obrigada. Esclarecedor, Deus maravilhoso. abençoe. Amém. Boa noite, Fabiano. Boa noite, pastor. Boa noite, paz do Senhor. Tchau, Sheila, Quimento, Ivonete, Mariana, Deus abençoe. Geni. Paz do Senhor, boa noite. Fiquem A na paz do paz. Senhor. Boa noite, a a paz. Maria, Deus Foi abençoe. ótima aula, viu? Excelente. Amém. Muito Amém. Foi uma obrigada. bênção. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá, Marisa, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém, gente. Ana Paula, Ronaldo, Juscelia, Maria, Zilda, irmã Zilda, Célia. Deus abençoe vocês, gente. Tchau, Maria. Nós vamos se encontrar no Brasil aí, viu, gente? Ô, Estou Glória. ansiosa para que chegue rápido. Amém. Vamos estar junto aí. Vai ser uma festa. Pastor, vou Amém. ver se eu consigo me organizar para ir lá em Itajaí encontrar o senhor. Amém, amém. Vai estar eu, vai estar a pastora Naira e vai estar o pastor Davi, né? Nós vamos estar ministrando juntos, vão ser 3 dias. Bênção mesmo, pastor. Muito, muito joia. Vai ser um dia muito bom, muito, muito bons. Tchau, gente. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite, pastor. Boa noite a todos. Amém.